Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao nosso encontro de História do Direito. Como eu estava falando com o Lucas há pouco no chat, nós faremos a nossa roda de música, viu, Lucas? Assim que voltar, a gente vai combinar de fazer essa roda de música debaixo da figueira, que já é tradição, né? Nas minhas aulas sempre tem isso. E eu participo muito disso com os alunos e a gente faz umas aulas meio diferentes, assim, quando nós não estamos nos tempos pandêmicos. No nosso último encontro, nós falamos qual é o papel do historiador, por que é importante. Um dos doutrinadores que eu indiquei para vocês é o Mark Bloch. Ele é um dos fundadores da Escola dos Análises, né, meados de 1929, e ele, junto com o Lucien Febvre e o Hobbes Bauman, são um dos ícones da nossa história do direito que nós estamos estudando, e aí no chat eu coloquei alguns pensamentos dele para vocês darem uma olhadinha. E a nossa missão da semana passada foi contarmos as nossas histórias, né? E nós começamos a contar, alguns colegas compartilharam a sua história, e amanhã vocês vão entender por que nós estamos iniciando contar a nossa história. Amanhã os nossos monitores da disciplina vão se apresentar para vocês e vão propor a missão que nós vamos fazer juntos. E aí nós tivemos algumas imagens, né? A Juliana que mandou a imagem da vitrola, e aí ela diz que é uma fonte histórica, porque foi utilizada há muitos anos como principal meio de ouvir músicas, como a caixa de som que nós temos hoje, cheia de luzinha, né? Pode-se entender por meio dela como era a atividade humana na época, compreender melhor o passado. Com o avanço das tecnologias, construíram novos modelos mais modernos que acabaram substituindo a vitrola por outros equipamentos. Porém, ainda existem pessoas que gostam de ouvir sons em discos, que é o disco de vinil, né? E ela não caiu em desuso completamente. Está voltando e custa muito caro uma vitrola dessa, né? Dessas antigas para se ouvir os discos de vinil. E os discos de vinil também custam muito caro hoje, né? E é algo que nós não damos muito valor. Aqui na minha casa, meu pai tem um monte guardado e tem a vitrola também guardada. Aí veio o André, e o André trouxe um álbum de fotografias, que é uma fonte histórica, né? Porque através dele era possível registrar momentos e materializá-los de forma física, servindo como fonte de registro, documentação e recordação. Com a chegada das novas tecnologias do mundo contemporâneo, como os smartphones e os computadores, foi possível armazenar as fotografias de forma digital sem a necessidade de revelá-las. Porém, nós não temos mais aquele encanto de pegar o álbum, sentir ele, virar as páginas, ver que ele é antigo, que as fotos estão ficando amareladas, né? Nós perdemos todo esse encanto, assim como o livro. O livro tem todo o encanto, não é? De você virar as páginas, de você sentir o cheiro do livro novo, espirrar com o livro velho, não é? Isso é todo o encanto que faz parte, que a gente sente falta no nosso dia a dia. Aí vem a Isabela com a panela de ferro, que pode ser considerada uma fonte histórica, devido à sua data, que está por volta de 1946. Foi fabricada na antiga fazenda Jacobina, 25 quilômetros de Cáceres, que é uma grande fonte histórica, né, a fazenda, que tem a sua história ligada à escravidão e aos engenhos, pertenceu à bisavó, descendente de escravos, passou para o avô quando ele tinha 25 anos, e agora pertence a ela,
como uma grande recordação. Guarde bem guardadinha, hein, Isa, porque é uma grande fonte histórica. O meu trabalho de conclusão de curso da minha pós-graduação de Direito Ambiental Urbano é a análise do patrimônio histórico de Cáceres na visão de Hegel. Como que o filósofo Hegel estaria vendo o patrimônio histórico de Cáceres? Então, eu falei de todos os patrimônios históricos e a fazenda entrou no meio aí dessa história. A Iris trouxe uma foto, tirada em 1946 também, dos tios no estado de São Paulo. A fotografia é considerada uma fonte histórica, porque através dela é possível analisar vestígios do passado através de um simples registro. Guardamos como recordação aqui em casa. E o importante de como eram as máquinas, né? Tinha aquela máquina lá que saiu o maior fumaceiro, né? A Camila trouxe algumas moedas, que são o cruzeiro. Foi uma moeda fundada no Brasil em 1942, no Estado Novo era Vargas, né? Com o propósito de uniformizar, ou não era? De uniformizar o dinheiro em circulação. O cruzeiro equivalia a R$ 1.000. É um artefato histórico, porque não se usa mais nos dias atuais, por ser ultrapassado e não válido. Foi utilizado no século XX. Atualmente, moeda e cédulas é o real. E com o avanço nas tecnologias, estamos usando com menos frequência o dinheiro físico e passou a circular com mais frequência o dinheiro em contas bancárias e o pagamento com cartão de crédito, com Pix, que já está gerando uns certos problemas aí, né, o Pix. E quem sabe nos próximos anos a moeda do real também se torne uma raridade, uma fonte histórica. Já está se tornando, né? Nós já temos poucas moedas em circulação. O Ezequiel trouxe o Nintendo, que era o top da galáxia, né? Ele foi lançado no final dos anos 90, no Japão, considerado uma fonte histórica, pois é possível ver a evolução dos videogames. E quem não ouviu falar no Super Mario? É verdade, era o top. Faz parte da infância e, detalhe, essa relíquia ainda funciona. Muito bem. Aí temos o Lucas, que trouxe a Bíblia, uma tradução inglesa, datada de 1908, possui 114 anos, pertenceu aos avós de um tio dele, vindos da Áustria, no final do século XIX. Olha que interessante, né? A minha máquina fotográfica, que foi a minha primeira máquina fotográfica, eu não lembro o ano que eu ganhei, mas foi em 80 e alguma coisa. A marca ela começou a produzir máquinas fotográficas em 1959, esse modelo é de 1980, eu devo ter ganhado em 89, por aí, 88, 89. Aí eu fui pesquisar e atualmente ela é encontrada em antiquários e custa aproximadamente R$ 357. A minha ainda funciona, vai o filme e tal. A Emanuele trouxe a nota de 10 mil cruzados, né? O cruzado foi a moeda do Brasil. Essa nota em especial foi lançada em 1988, deve eu leio, como uma das últimas cédulas desse padrão monetário. Além disso, foi reaproveitada nos anos seguintes, devido ao carimbo no padrão cruzeiro, o novo aposto. Considerando valores aproximados, valeriam hoje cerca de R$ 3.600, considerando atualizações como poder de compra, inflação, flutuação econômica, monetária, dentre outros. As pessoas ainda fazem essas coleções, né? E essas coleções custam uma verdadeira fortuna para quem for vender. A Isadora
trouxe algumas moedas de 1822 até 1889, algumas dizem Império do Brasil e outras República dos Estados Unidos do Brasil. Quando vocês forem estudar o direito constitucional, vocês vão ver que as nossas primeiras constituições eram Constituição do Império dos Estados Unidos do Brasil, Constituição do Império Brasileiro, e até chegarmos à nossa Constituição da República Federativa do Brasil. Então, as nossas primeiras constituições eram baseadas nas constituições americanas, tanto que o parlamentarismo, que é um dos regimes de governo, um dos sistemas, de governo, ele tem origem nos Estados Unidos. Vocês vão estudar isso em ciência política. A Isadora também trouxe um caldeirão, tô achando que a Isadora é meio bruxa, assim, meio mística, né? É uma herança da família do padrasto dela, era da bisavó dele, é um caldeirãozinho. Utilizava-se, né, muito o caldeirão no passado. O baú, que família que não teve um baú, né, André? O baú ou uma arca é uma fonte histórica, pois durante muitos anos foi usado como utensílio para guardar objetos simples, como roupas e até mesmo alimentos, e objetos de grande valor, como joias, pedras preciosas, justificando porque todos esperam que no final do arco-íris tenha um baú do tesouro. Era o objeto que as mulheres na antiguidade usavam para guardar e levar suas joias para a vida de casada, pois o casamento era negociado através de dotes. E por conta dessas negociações de interesse, que surgiu a tão famosa expressão golpe do baú. Também era utilizado para guardar os enxovais, né? Quando a menina virava moça, a mãe já começava a bordar os enxovais e ensinavam as meninas a bordarem os seus próprios enxovais, e eles eram guardados em baús, né? Eu tenho uma tia que tem o baú dela guardado com todo o enxoval que a minha avó deixou pronta. O Yael trouxe um diploma de datilografia, eu fiz datilografia. Era uma coisa terrível aqueles exercícios com os dedos lá para acertar. E a gente sofria muito, hein? Tinham coisas mais antigas do que isso por aqui, mas achei interessante trazer algo relevante, recente, em comparação aos outros que mesmo assim já desapareceu. O diploma de datilografia da minha mãe, basicamente, era um curso que ensinava a manusear a máquina de escrever e se tornou obsoleta. Eu tenho a minha máquina portátil até hoje guardada, e meados de 90, mais ou menos. E aí, em seguida, já começou a surgirem os primeiros computadores, né? Que eram computadores gigantescos, aquela tela enorme. A Letícia trouxe uma foto de 1996, no Cais de Cáceres. A fotografia tem uma grande relevância quando se trata de informações históricas, porque ela pode capturar uma cultura e trazer várias percepções de análise também. É uma tradição de um povo, um costume. No caso dessa foto, há vários vestígios históricos, como a vestimenta utilizada na época, a paisagem, o local, e até hoje é um ponto turístico da cidade. E quanta mudança teve, não é? Se vocês observarem bem aí, olha quanta mudança. E nós podemos fazer estudos jurídicos baseados em fotografias, né? Nós podemos fazer uma coletânea de várias fotografias, analisá-las. Nesse caso aí, nós podemos analisar o meio ambiente, direito ambiental, como ele era até chegar nos dias de hoje, com o grande dejeto de esgoto dentro do Rio Paraguai, né? Davi trouxe a foto tirada da mãe dele, de 1975, no bairro Cidade Velha, Belém do Pará. A fotografia é uma fonte histórica,
pois se constitui como um registro físico da história, dos fatos e dos acontecimentos, e assim gerações futuras poderão ver como era o passado. Olha o encanto de uma foto antiga que vai ficando amarelada, né? E muitas vezes nós tiramos a nossa foto hoje com toda a tecnologia e nós colocamos ela para envelhecer. Olha a estrutura do porta-retrato, que encanto, não é? E ele sendo também objeto de transformação nos tempos, né? Hoje é muito difícil encontrar um porta-retrato com essas características, com essa moldura. Olha como tem contornos arredondados, não é? É final do período colonial, né? Modernidade, e ainda com resquícios do colonialismo. Cáceres é toda do período colonial. Observem os casarões de Cáceres como são arcos. Esses arcos representam o período colonial. A Catedral de Cáceres, observem que do meio para baixo, ela é com a arquitetura dela é toda circular, são arcos, é colonial. Do meio para cima é gótico, é tudo pontiagudo. Olha a mistura arquitetônica e histórica na Catedral de Cáceres. O Guilherme trouxe a foto do batizado da mãe dele na década de 70, realizado na Catedral de Cáceres pela Madre Maria Estevão. Nessa época, na região de Cáceres e toda a região aí, as irmãs tinham um papel muito importante, muito influente, elas que faziam a maioria dos batizados, que benziam carros, que encomendavam os defuntos, né, os presuntão e tal. A Letícia trouxe um rádio, né, daqueles bem antigos, que também hoje custa uma verdadeira fortuna, e está na família dela há 3 gerações. Hoje serve como objeto de decoração e funciona. Olha que interessante. O Vitor trouxe o ferro à brasa, utilizado desde o século IV, época em que havia o hábito de passar as roupas. Esse da foto era utilizado pela avó de uma tia dele na prestação de serviços a uma família de italianos. Posteriormente, passou para sua mãe e hoje ela guarda como recordação. As tias da minha mãe têm esses ferros também guardados até hoje como objeto de decoração. Fazem muito parte, né, da nossa história e são super pesados, né? Imagina só ter que colocar a brasa, fazer a brasa para colocar aí dentro e ainda passar, né? E aí tem uma cartinha, né? Vou relatar aqui a história do ferro de passar roupa. Era da minha avó, que morava em Votuporanga, São Paulo. Estou pertinho, hein? O ferro é de 1940. Minha avó me contou que trabalhava para uns italianos, meu avô cuidava do cafezal, aqui São Paulo, essa região era tudo café, enquanto ela cozinhava e lavava as roupas e passava com esse ferro à brasa todas as roupas dos patrões. Em 1979, eles vieram embora para o Mato Grosso. Ainda nessa mesma época, e mais uma vez faziam uso do ferro à brasa. O ferro passou de geração para geração, ficou com a minha mãe por muitos anos, e depois, com a chegada dos ferros elétricos, ele ficou esquecido num canto da despensa. Foi então que resolvi guardar como lembrança. A Flávia trouxe os brincos preferidos da avó e que foram repassados para a mãe dela, sendo somente por ela usados, a menos que ela queira apanhar. O objeto possui grande valor sentimental e está inclusive associado a uma lenda urbana na família. É conhecido de todos que se um lado sumir, vovó está nos
no céu chateada com alguma coisa. Sinal que os integrantes da família usaram a sabedoria nas decisões da vida. Não está nos nossos conhecimentos a data da fabricação. As famílias geralmente passavam mesmo as joias de geração em geração, né? Na minha família tem as joias que passam para as meninas quando fazem 15 anos, vai passando, tem o anel que passa para os homens quando fazem 18 anos, tem toda essa tradição aí, na minha família também tem. O Pedro trouxe o barco da família, que está parado há algum tempo, usávamos para pescaria nos rios aqui em Tangará. Tem que pôr para usar aí, hein, Pedro? A Ana Gabriela trouxe os mini diamantes que o pai encontrou no garimpo, em Juína, na década de 80. Ele queria vender, só que não deu tempo e logo ele veio embora. Então ele guardou e ficou de lembrança. Tem muitas histórias por trás disso, só que ele nunca conta. Ana, vamos vender esses diamantes aí e fazer uns anéis, ou se não, fazer uns anéis bonitos aí para você. O Tiago trouxe a fita cassete. Quem nunca assistiu um filme na fita cassete, né? Essa fita é de 1996, data da formação do pai dele como cabo do exército. Lembro que ele se gabava muito e sentia muito orgulho de um dia ter sido militar. Infelizmente, ainda não consegui assisti-la, mas guardo na esperança de um dia conseguir. Tem muito valor sentimental nisso. Coloca ela para rodar, viu, Marcos? Para não colar, e pede para recuperar, manda recuperar e colocar ao menos num CD, embora até o CD hoje já esteja em desuso, né, num DVD. O Vitor trouxe um monóculo de fotografia, retrato da avó dele, de 1955. O monóculo vendia muito no circo, né? Nós íamos no circo, já passavam tirando foto, depois vendendo o monóculo. O monóculo é muito interessante mesmo. A Kedma trouxe a TV. Essa é uma televisão bem antiga, não sei exatamente o ano que ela foi adquirida, mas é evidente que se trata de uma fonte histórica, pois hoje em dia podemos ver a grande evolução desses aparelhos eletrônicos, inclusive nos tamanhos, né, e na espessura. Essa TV ela era utilizada no carro, ela tem um cabo que liga no acendedor de cigarro para funcionar. A que eu tenho aqui funciona também até hoje. Então, esse foi um pouquinho das histórias que vocês nos contaram, e nós vamos fazer uma atividade e junto com os monitores da disciplina que vai ser voltado a essa contação de histórias aí que representa um pouquinho da nossa vida, um pouquinho da nossa história, da nossa infância, né? Até nós chegarmos hoje à nossa formação acadêmica. E lá no SIGA, o professor inseriu para vocês um texto que se chama Marx e o Direito. Análise da relação histórico-filosófica do objeto jurídico e de sua caracterização como categoria de imperialismo por meio dos discursos dos direitos humanos. Meu Deus do céu, só o título já é o texto em si, né? É isso que vocês imaginaram aí, com certeza. Então, vamos analisar o título. Num primeiro momento, Marx e o direito. Nós temos que saber quem é Marx, qual é a relação dele para com o direito. Nós já vimos que não existe conceito de direito. Direito é algo geral, necessário e universal. Geral, todo mundo sabe o que é, mas ninguém consegue definir. Necessário, todo mundo precisa dele, ele é útil. E universal, ele vai ser igual aqui em qualquer lugar do planeta. Todo mundo sabe o que é, ninguém consegue definir.
Marx vai ser um filósofo ou sociólogo, depende do ponto de vista com que nós formos fazer a análise dele. Então, ele é um filósofo, sociólogo, que vai tratar da estratificação da sociedade, da divisão da sociedade em duas classes, burgueses e proletariados, dominantes e dominados, ricos e pobres, de um modo muito simplista. O Marx vai ter a escola marxista e ele vai ter várias obras que vão tratar do discurso sobre a educação em Marx. Ele vê até a escola como uma fonte que faz com que as pessoas se tornem cada vez mais capitalistas. E se as pessoas se tornam capitalistas, elas acabam se tornando individualistas. E aí o nosso texto vai trazer qual que é a relação disso com a história e com a filosofia. A história, ela não pode mentir, ela tem que buscar verdades. Embora nós saibamos que nem sempre uma história seja uma verdade absoluta, porque ela depende de interpretação. Esse interpretar a história é oriundo da filosofia, porque é na filosofia que nós vamos perguntar a todo instante o que, por quê, para quê e como. Quando nós fazemos essas indagações nos trazem respostas, que vão ser a fonte de interpretação para o historiador buscar a história e narrar essa história para nós. Então, nós fazemos isso inconscientemente. Se eu mostrar um objeto específico para vocês, vocês vão saber o que é, porque inconscientemente nós já nos perguntamos o que, por quê, para quê e como. Quando nós nos indagamos de forma consciente, nós estamos filosofando. E quando nós narramos isso, nós estamos historicizando, nós estamos narrando, contando a história. Quando vocês pegaram os objetos, vocês se perguntaram o que, por quê, para quê e como. Do que é feito o ferro? Do que é feita a máquina fotográfica? Do que é esse brinco? Para que ele serve? Como que ele é? Quem que usou aquela Bíblia, não é? Essas indagações de o que, por quê, para quê e como é que nos permite nos indagarmos e proporcionarmos uma interpretação com base numa fonte histórica. Isso é o objeto de estudo que vem desde o imperialismo, do final do imperialismo, e vai chegar no discurso que nós temos hoje dos direitos humanos. O que é o discurso dos direitos humanos? O discurso dos direitos humanos é aquele discurso voltado a nos proporcionar o que é bom, o que é justo, o que é certo, aquilo que é errado, o bom e o mal, o bem viver ou o bem comum. E isso está previsto na Constituição Federal, no nosso artigo 5º. Nosso artigo 5º, lotado de incisos em números romanos, tem que saber número romano, não nos livramos da matemática, e ele vai trazer tudo que é direito humano em âmbito interno. Dentro do Brasil, os direitos humanos estão no artigo 5º da Constituição Federal. E no âmbito internacional? No âmbito internacional, os direitos humanos, ele vai estar presente na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. É lá que vai estar previsto os direitos humanos. E o que é que o Marx tem a ver com isso? O Marx é aquele cara que vai nos cutucar, que vai pôr a pulga atrás da orelha e vai propor uma crítica às nossas formas de pensamento. Então, nós vamos passar a criticar, a olhar a sociedade de uma forma diferenciada com o Marx, porque é ele que vai trazer essa pulga atrás da orelha, que vai nos instigar a criticar tudo o que acontece, a ver que o direito está presente, a ver que a história não é tão verdadeira assim, a ver que a religiosidade
por mais que nós tenhamos que ter fé, ela também nos aliena, e ele vai trazer várias formas e conflitos aí, ele vai propor isso para nós. O Marx vai ter a sua obra, que é o Capital, dependendo aí da editora que vocês forem seguir, 2 ou 3 volumes bem básicos. Quando vocês tiverem as aulas de economia, não sei se já estão tendo, vocês vão ouvir falar muito em Marx, numa prova, caiu no exame da OAB, falando de capital, de dinheiro, e tiver lá o Marx nas alternativas, já marca, não precisa nem ler. Falou em capital, falou em dinheiro, Marx. Falou em pensamento, falou em razão, Weber, né? O Weber diz que nós somos seres pensantes. E o Marx, então, ele organizou uma tese em que o direito, como regra de conduta coercitiva que coage as pessoas, que obriga as pessoas, o direito, ele é imperativo, ele impõe um dever ser. Eu devo ser, porque senão eu serei punido, mas por outro lado eu tenho liberdade. Então ele organiza uma tese dizendo que a regra de conduta coercitiva do direito, que nos obriga a fazer as coisas, nasce da ideologia de uma classe dominante, que é precisamente a classe burguesa. Então, ele vai dizer que a classe rica da sociedade, que é a burguesia, vai nos impor leis, vai nos impor regras que nos coagem, que são coercitivas, que nos amedrontam. Para quê? Para colocar segurança na vida em sociedade e ordem. Só que essa ordem nos põe medo para que nós não pratiquemos. E com isso nós vamos ser vítimas dessa ordem. O direito é percebido como síntese de um processo dialético de conflito de interesses entre as classes, que Marx denominou de luta de classes. Então, o direito é percebido como síntese de um processo dialético. Processo dialético, quem vai falar muito disso vai ser o filósofo Hegel. Dialética é a conversa, é o diálogo. O diálogo é o que nós chamamos de política. A política é um diálogo, a política não é o voto. Então, dentro do nosso dia a dia, nós estamos politicando, nós estamos praticando a dialética. E a dialética vai trazer conflito entre as classes sociais, entre os grupos. No nosso grupo de amigos, nós temos uma dialética diversa, cada um pensa de um jeito. Estamos numa sociedade plural. Na nossa comunidade também, na nossa sociedade também, no estado de Mato Grosso também, que é diferente do estado de São Paulo, do Rio de Janeiro. E tudo isso junto vai formar a identidade da nação brasileira, que também possui uma dialética de conflito, mas que continua sempre com a mesma regra. Uma classe burguesa nos impõe algo dentro da classe minoritária, dentro da classe que precisa crescer, que precisa buscar uma transformação sociopolítica. Essa transformação sociopolítica nós vemos dentro de ciência política. A ideologia do Marx, ela é parte do que ele chamou de superestrutura, ou seja, o conjunto de fatores imateriais de uma sociedade, tais como a cultura, a arte, a estética, a educação, a filosofia, o Estado, a religião, o direito. Essa ideologia seria para... Professor? Oi. Rapidinho, é por causa que tem uma aluna que ela não tem o e-mail institucional ainda, aí ela tá pedindo para acessar e não tá conseguindo. Ela precisa fazer o e-mail institucional. Hã? É por causa que ela... É por causa que ela passou pela banca e ela ainda não tem o e-mail institucional. Já aceitei. Tá bom, obrigada. Desculpa interromper. Então, quando essa classe burguesa que o Marx tanto fala nos impõe
uma conduta, uma ação que seja coercitiva, que nos obriga às coisas, o Marx está falando de ideologia. Ideologia vai envolver a cultura, vai envolver a arte, vai envolver a estética, vai envolver a moda, nós temos o direito à moda, vai envolver a nossa religiosidade, as nossas crenças, as nossas histórias, os nossos estados pessoais, físicos, vai envolver a filosofia, vai envolver tudo que se refere à cultura. Quando essa ideologia é imposta, nós não temos o hábito de criticar. Nós sempre vamos lá e aderimos a essa ideologia. O sonho de consumo de todo mundo é ter um iPhone de última geração, não é? Nós discutimos se ele é tão útil assim? Não. Nós vamos lá, jogamos o Samsung, o LG, sei lá, o Android, de lado e vamos buscar o iPhone. Por quê? Porque ele está na moda, ele é poderoso, ele é uma ideologia que foi imposta. Mas foi imposta por quem? Por uma classe burguesa, que é uma classe mais privilegiada. Essa classe burguesa vem da Revolução Francesa, que vocês já estudaram no ensino médio, quando o ícone é liberdade, igualdade, fraternidade. Só que é liberdade, igualdade e fraternidade entre a classe burguesa e não entre a classe proletariada, que é a classe dos menos favorecidos, dos pobres. Essa classe dos menos favorecidos, com o Marx, costuma a começar a criticar e ver as coisas com um olhar diferenciado. Por isso que o Marx vai trazer uma grande revolução cultural no pensamento da classe proletária, que vai começar a criticar tudo. É daí que vai surgir as lutas de classe, que hoje nós chamamos de movimentos sociais. Todos os movimentos sociais são lutas de classe, porque são as pessoas que em diálogo, em política, numa relação dialógica ou dialética ou política, estão buscando os seus direitos, e não somente os seus deveres, que são impostos pelo direito por uma classe que é burguesa. A ideia de justiça em Marx são formas de conscientização de relações sociais determinadas e agem no sentido de dar-lhes inteligibilidade e expressar uma normatividade que corresponda às necessidades sociais. O Marx começa a colocar essa pulga atrás da orelha da população para que ela comece a criticar e buscar os seus direitos sociais. É aí que vai começar a surgir o direito das mulheres, que vai ser voltado ao direito ao voto num primeiro momento, os movimentos em relação ao direito do trabalho, que com a era Vargas começam a surgir as primeiras leis trabalhistas, e aí vão ter as marchinhas de carnaval, que vão contar detalhadamente como era esse movimento. Se vocês pesquisarem as marchinhas de carnaval da era Vargas, vocês vão ver que uma delas é varre, varre, vassourinha, né? É o direito do trabalho varrendo algumas imposições ideológicas da burguesia. Esse direito burguês, que é da classe burguesa, da classe rica, ela tinha pretensão, então, de dominar, que tem até hoje, e mediante a preservação de um sistema capitalista. Demonstramos anteriormente que nosso direito civil não procura proteger nem fortalecer a dominação de classe. Vai ser no direito civil, que cuida das relações privadas, que começa a se discutir um pouco dessa relação marxista. Mas os outros direitos vão começar a abranger um pouco. Então, a ideologia de Marx, ela vai ser basicamente baseada nesse mapa mental que está aí para vocês. O Marx, ele vai dizer que tudo se baseia na história da humanidade, na relação entre as pessoas.
e que as pessoas são materialistas. Nós nos aproximamos do outro para adquirir aquilo que nós queremos, que nos foi imposto por intermédio de uma classe burguesa, detentora de poder, detentora de posses. Essa classe vai nos alienar, ou seja, vai fazer com que a gente perca a consciência em prol de um processo produtivo. Quanto mais eu produzir, mais dinheiro eu vou ter, mas aí essa classe nunca consegue sair do status dela de proletário, porque tudo que ela produz, ela vai gerar lucro para a classe burguesa. E o nosso intuito é sairmos da classe proletária e subirmos, ascendermos socialmente, né? Essas ideologias, cada vez mais que são impostas a nós, faz com que a gente fique submisso ao Estado, que é a classe burguesa, nos impondo uma ideologia que é cada vez mais burguesa. Essa ideologia que nos é imposta, que nós vamos entender como mercadorias, moda, celular, roupa, né? Tudo isso vai trazer para a gente felicidade, símbolo de poder, símbolo de status, são signos que vão nos ascender na sociedade, mas que não nos faz mudar de classe social. A gente vai trabalhar, lutar, labutar bastante para ter o carro da moda, andar com a roupa da moda, com a blusa da moda, o sapato da moda, né, das meninas, que é o Scarpin, que tem a sola vermelha, Labutin, né, que chama. As bolsas Louis Vuitton, que é o sonho de consumo, não é? Isso traz felicidade. Isso vai ser a felicidade que o Marx vai trazer. Só que ele mostra que toda essa felicidade que a gente almeja não faz com que a gente mude de classe social. Nós só vamos ter status, um status perante os outros. E o nosso objetivo é mudar de classe social. E tudo isso vai trazer, então, uma relação entre burgueses e proletariados em prol de um salário. Nós sempre vamos buscar um salário maior. Mas será que o Estado está fazendo isso hoje? Está nos proporcionando condições para que nós mudemos de classe social, para que a gente possa ter ascensão, a transformação sociopolítica, ou ele cada vez mais nos aliena, impondo ideologias para nos trazer uma certa felicidade. E essa felicidade mascara o objetivo do Estado. Para o Estado não é interessante ter pessoas cultas, ter pessoas estudadas, por isso que o Estado oferece Bolsa Família, Bolsa não sei o que lá. Ele oferece isso para mostrar que cada vez mais nós somos submissos a ele. Nós dependemos do poder do Estado. Por isso que nós vamos ter cada vez mais a ascensão da classe burguesa, que é uma classe capitalista, e não a figura do socialismo, que seria o proletário no poder, que seria, ou até mesmo o comunismo, como a ausência da figura do Estado. Dizer em comunismo que não temos a figura do Estado é algo perigoso, porque nós precisamos sempre ter um líder, nós precisamos de uma liderança. Mesmo que estivéssemos num socialismo, uma ditadura do proletariado, proletário, a classe pobre cuidando de tudo, nós ainda teríamos a figura do Estado exercendo poder. Nós já tivemos exemplo disso na nossa política. Um dos nossos últimos governantes saiu do povo, ele saiu de uma classe proletária, ele saiu de uma metalúrgica, não é? Ele conhecia as vontades do povo, as necessidades do povo, ele criticou todos os políticos até que ele ganhou o poder. A hora que ele ganhou o poder, o que aconteceu? Ele foi corrompido por este poder. Até ele, que estava detentor do poder, sofreu as consequências de uma alienação burguesa. E esse poder que fez com que ele se corrompesse, fez com que ele perdesse o poder. E hoje ele volta a ser ícone de representação do poder. Se as eleições fossem hoje,
ele estaria na frente novamente. E por que ele corrompe? Ele é corrompido pelo poder? Porque nós, seres humanos, sempre estamos e somos insatisfeitos, já afirmava o filósofo Ortega y Gasset, dizendo que a nossa insatisfação faz com que o poder nos corrompa. E uma vez corrompido pelo poder, a gente não volta atrás. E a obra O Príncipe, do Nicolau Maquiavel, que talvez o professor César peça para vocês lerem, eu já tenha pedido, ele é o nosso manual da política. É ele que vai mostrar que toda vez que alguém assume o poder, esse alguém assume o poder e é corrompido por esse poder. E ele vai distribuir o poder. Então, o nosso representante ele vai sair da sociedade, do meio do povo, da classe pobre. A classe pobre escolheu ele. Quando ele assume o poder, ele é corrompido por esse poder. E aí ele distribui o seu poder. Ele distribui o seu poder dentro dos estados menores. E aquele estado que não cumpria suas virtudes, ele fica jogado de lado. Na obra O Príncipe, se vocês lerem, vocês vão ver que aquele que não cumpre a virtude do príncipe, do governante, ele é morto e é colocado outro no lugar. Na nossa sociedade de hoje, aquele Estado que não cumpre a vontade, a virtude do Estado maior, da nação, ele é deixado de lado, ele deixa de receber verbas para aplicabilidade de políticas públicas. Se ele ficar de lado, esse Estado começa a sofrer as precariedades da sua existência. Ele vai ficando cada vez mais jogado de lado, até que ele perde o poder e outro vai assumir o seu poder. Não é diferente de hoje. Hoje nós temos isso. O Estado que que vai contra as vontades do governo maior, do Estado, da nação brasileira, ele fica jogado de escanteio, né? Inclusive, nós vemos isso hoje com a vacina do Covid-19. E toda vez que a sociedade se reúne para buscar uma nova conquista, uma nova transformação, um novo direito, nós vamos ter o conflito de burgueses, detentores de poder, e proletariados, classe minoritária. Isso vai ser uma luta de classe que nós vamos chamar de movimento social. Nós tivemos os cara pintadas na época do Collor, nós já tivemos a marcha da maconha, que é para fazer o uso terapêutico da maconha para alguns tratamentos, né? A luta do grupo LGBTQI+, das mulheres para a conquista do voto, tudo isso é uma representação de uma luta de classe que continua até os dias de hoje. O grupo feminista, nós temos hoje, está presente, Cuiabá, Mato Grosso, tem um grupo feminista, faz os seus encontros aos sábados, à tarde, quinzenalmente. No sábado passado eu estava presente nesse grupo, participando dos estudos, está estudando empoderamento feminino a partir da obra Lugar de Fala, da Djamila Ribeiro. E isso é uma luta de classe feminista em prol do empoderamento da mulher negra. São lutas de classe. Essas lutas de classe, elas vão acontecer de acordo com as necessidades de cada sociedade, de cada grupo, né, de cada comunidade que vai se reunir e vai buscar. Na faculdade, vocês têm a luta de classes de vocês têm o grupo de vocês, não é? Tem o diretório acadêmico lá, o CADIR, para cuidar das questões de vocês, que são do interesse de vocês. É uma luta de classes. Os advogados, tem a Ordem dos Advogados do Brasil, os dentistas vão ter o Conselho Regional de Odontologia, os médicos, o Conselho Regional de Medicina, e por aí vai. E tudo isso vai envolver relação econômica, porque vai envolver dinheiro,
vamos pagar para fazermos parte desses grupos específicos da nossa área. E o Marx coloca tudo isso para a gente pensar. Então, aí do lado direito, vocês vão ver que tem a obra do Marx. Essa é uma das capas, né, do livro O Capital. Cada editora, cada ano muda a capa do livro, mas o capital é sempre o mesmo, o conteúdo é o mesmo, então, independente do ano, às vezes pode mudar alguma expressão, alguma palavra, mas o sentido vai ser sempre o mesmo. O Marx, então, ele divide a nossa sociedade em duas classes, como a pirâmide que está aí. No topo da pirâmide, a classe burguesa, os ricos, dominantes. Na base, o proletariado, os dominados, os pobres. E ele chama isso de estratificação social. E é com S mesmo, não é com X. Estratificação com S significa divisão em camada, que nós vamos falar castas, né? É dividir a sociedade em castas, em camadas, classes sociais. Se nós fôssemos dividir a nossa sociedade hoje, nós teríamos aí mais algumas subdivisões, né? No mínimo, nós teríamos o proletariado, teríamos uma classe média, uma classe burguesa, e ainda podemos colocar uma classe média alta, uma classe média baixa, e ainda ir subdividindo elas. Nós teríamos infinitas subdivisões dentro dessa nossa sociedade aí. Os burgueses, então, vão ser aqueles que vão impor as suas regras para o proletariado, que vai trabalhar para eles em troca de um salário. E aí, na economia política, vocês vão estudar que a primeira forma de salário era o sal, depois começa-se a permuta, a troca de mercadorias, até que chega ao salário físico, né, que nós temos hoje. Tudo isso vai ser lema, então, da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade. Só que era liberdade, igualdade e fraternidade entre a classe burguesa e não entre a classe proletária. Para o proletariado não tinha liberdade, não tinha igualdade, não tinha fraternidade. Vai ser no século XX, que, final do XIX, começo do XX, que o direito vai pegar o lema da Revolução Francesa, que é o mesmo período da Revolução Industrial, né? O direito vai pegar o lema da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, e vai usar isso como os pilares de sustentação do direito, dizendo que todos nós somos iguais perante a lei, que todos nós temos liberdade e que todos nós somos fraternos. O direito pega esse lema, que era de uma classe específica dominante, e diz que é de todos nós, que é direito do povo brasileiro, da população brasileira, da nação brasileira, sermos livres, igualitários e fraternos. Mas será que nós somos livres, igualitários e fraternos? Perante a lei, nós somos livres, porque nós sabemos que se nós descumprirmos as regras que nos são impostas, nós seremos punidos. Então, eu tenho a liberdade de escolha de praticar um determinado ato ou não. Todos nós somos iguais perante a lei? Somos todos iguais perante a lei. Não tem distinção na aplicabilidade da lei. A lei deve ser aplicada para todos de forma igualitária. Porém, quando vocês forem estudar em teoria do direito o conceito de justiça, vocês vão ver que nós não vamos aplicar a igualdade, nós vamos aplicar a justiça distributiva. E a fraternidade, que nós todos somos solidários e pensamos no próximo. E aí na fraternidade vai entrar o meio ambiente e a tecnologia. Isso vai ser chamado de gerações do direito, que também estuda em direito constitucional. As gerações do direito vão ser, então, primeira geração, liberdade. Segunda geração, igualdade.
Terceira geração, fraternidade. E a doutrina majoritária entende que estas são as gerações do direito. A doutrina minoritária vai dizer que as gerações do direito aumentam. Então, a primeira geração vai ser liberdade, a segunda, igualdade, a terceira, fraternidade, a quarta geração vai ser o meio ambiente e a quinta geração vai ser a tecnologia. Mas a doutrina majoritária, preponderante, diz que são 3 gerações, enquanto a doutrina minoritária diz que são 5 gerações de direito. Na doutrina majoritária, a tecnologia e o meio ambiente estão inseridos na fraternidade. Quando nós falamos de liberdade, igualdade, fraternidade, vamos levar para o lado da religiosidade. Na religião, nós somos iguais, nós somos livres para escolher a nossa religião. Uma vez que nós escolhemos a nossa religião, somos todos iguais, não somos? Somos cristãos, acreditamos no mesmo Deus, com interpretações históricas diferentes. E todos nós somos fraternos. Isso vem em contraposição com a Constituição Federal, que diz que nós somos um Estado laico. Dizer que nós estamos num Estado laico significa dizer que nós não temos uma religião específica. Mas lá no preâmbulo da Constituição Federal, não sei se vocês já tiveram a curiosidade de olhar, vocês vão abrir a Constituição, tem o preâmbulo. O preâmbulo é a introdução. E na introdução está escrito que nós, em Assembleia Nacional Constituinte, sob a proteção de Deus, promulgamos a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Colocou lá o termo sob a proteção de Deus. Se nós estamos num Estado laico, onde não existe uma religião obrigatória específica, como que na introdução da Constituição está escrito sob, debaixo da proteção de Deus, criamos a Constituição da República Federativa do Brasil. Será que aí já não tem uma vocação religiosa, um instigar para uma religiosidade específica? É algo de se pensar. Vocês vão descobrir isso com o desenvolvimento das disciplinas e vocês vão começar a cruzar as informações. Aí vocês vão entender por que está por sob, debaixo da proteção de Deus se nós somos um país laico. Porque e se eu não acredito em Deus? E aí? Se eu não acredito em Deus, eu não vou seguir a Constituição Federal, eu estou livre? Não. Eu sou livre para praticar as minhas ações, mas se eu descumprir, eu vou ser punido. E vou ser punido igual qualquer um. Vou ter fraternidade? Depende. Fraternidade é um conceito de cada um, que vai estar ligado, se a gente aprofundar a fraternidade vai estar ligada ao espírito de caritas, que é voltado à caridade, que é do espiritismo. Então, são muitas coisas que envolvem a criação das nossas leis. Todos os fatos que acontecem na nossa sociedade, a sociedade vai valorar pela sua consciência moral, dizendo o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é injusto, e aí cria-se uma lei. E quem cria essa lei? A classe burguesa, por intermédio da vontade proletária, que diz o que é certo e o que é errado. Só que os burgueses detêm esse poder e impõem essas regras para nós. Para Marx, o capital é o meio de produção monopolizado por certa parte da sociedade, ou seja, a classe burguesa tem o monopólio do poder e vai nos impor ideologias, em que a força de trabalho humano
é produto e as condições de trabalho são independentes desta mesma força de trabalho. E que, portanto, o capital aparece cada vez mais como uma força social cujo agente é o capitalista. Nós somos capitalistas, nós somos consumidores. Cada vez nós consumimos mais. Quanto mais nós consumimos, mais nós prejudicamos o meio ambiente, porque a nossa sociedade é líquida, tudo que nós compramos hoje não tem durabilidade. Olha a importância daquelas fontes históricas que vocês colocaram as fotos no grupo. Aquilo tinha durabilidade. Quanto tempo durou? E hoje, o nosso celular, que é o maior exemplo, ele dura quanto tempo se no primeiro tombo ele espatifa e é melhor eu comprar outro e jogar ele fora? Aí vem a figura do filósofo Bauman dizendo da liquidez da sociedade. Cada vez nós estamos nos tornando mais capitalistas, mais consumidores, não estamos praticando a fraternidade, não pensamos no meio ambiente nem no nosso próximo. O Capital, que é a obra fundamental do filósofo Marx, sociólogo e economista, ele era alemão, é um conjunto de 3 volumes, vai depender da editora, tá? Tem editora que está num volume só, é dessa grossura, tem editora que são 2 volumes e tem editora que são 3. O tradicional, 3 volumes. Foi publicado entre 1867 e 1883. No livro, Marx propõe uma interpretação crítica do sistema econômico capitalista, criando um conjunto, um contraponto a economias clássicas de Adam Smith. A alienação significa estar fora de algo, estar alheio a algo. No caso da alienação do trabalho, ela é o efeito do trabalhador não ter acesso aos bens que ele mesmo produz. Eu trabalho numa empresa e aí eu não vou ter acesso àquilo que eu produzo, porque capital, né? Eu pertenço a uma classe proletária e não a uma classe que pode obter aquele objeto. O conceito de alienação do trabalho é um dos principais conceitos desenvolvidos pelo Marx na sua obra O Capital. Então, o Marx vai dizer que a sociedade nos impõe. Essa sociedade, oriunda da classe burguesa, vai nos alienar de tal forma que vai nos impor as ideologias que é fruto do capitalismo, que é fruto do consumo exacerbado das coisas que hoje são cada vez mais líquidas, mais descartáveis, desde uma roupa até um aparelho eletrônico, né? Essa ideologia vai ser imposta pelos mecanismos de comunicação em massa, rádio, cinema, as séries que nós assistimos, os filmes, e principalmente pela internet, que se a gente pesquisar algo no Google, quando entrar no Facebook, no Instagram, só vai aparecer propaganda daquilo que a gente pesquisou. Isso é cultura de massa. E essa cultura de massa sempre vai ter uma fonte de estímulo para que a gente queira consumir. Dentro disso vão entrar as relações de marketing, marketing pessoal, inclusive, marketing empresarial, empreendedorismo, começa a entrar o direito de empresas, relações de consumo, e que cada vez mais nós estamos submissos à figura de uma classe burguesa, que nos impõe cartões de crédito de fácil aquisição e depois para pagar o cartão de crédito. Isso também é uma alienação do Estado para que nos dê a ideia de que nós estamos ascendendo em classe social, enquanto nós estamos cada vez mais afundando na classe social. É essa crítica que o Marx vem colocar nas nossas mentes para que a gente analise as coisas de uma forma diferenciada, com um olhar crítico, e pensemos 2, 3 vezes antes de tomarmos as nossas ações. As redes sociais sempre vão nos mostrar as propagandas do lado direito, para nós agirmos com impulso e adquirirmos essas imposições ideológicas. E aí nós vamos ter, quando falamos em ideologia,
nós temos a música do Cazuza. Quem não conhece, ouça a música do Cazuza. A música do Cazuza vai dizer: ideologia, eu quero uma para viver. Mas será que nós precisamos de uma ideologia para viver? Infelizmente precisamos, porque se nós não seguirmos algumas ideologias que nos são impostas, nós seremos excluídos dessa sociedade. Só que ao mesmo tempo que essa ideologia nos aliena, que nos impõe determinadas condutas e determinados padrões, ela pode até nos trazer fontes de crescimento, mas nos traz grandes prejuízos. Então, a obra O Capital de Marx nos faz pensar sobre tudo isso. E a escola marxista, junto ao pensamento de Marx e Engels, não é Hegel, é Engels, vai trazer essa crítica, essa forma de pensamento para vocês. Eu inseri 2 videozinhos lá para vocês assistirem, inseri uns textos também. O nosso fórum de hoje é o fórum número 5 e diz o seguinte: preservar a história é preciso ou devemos promover uma nova história? Será que nós temos que preservar a história que nós já conhecemos ou será que nós temos que promover uma nova história, fazermos uma nova história? O que vocês acham? É a opinião de vocês, bem subjetivo, bem pessoal, com ênfase em tudo que nós já discutimos nos nossos encontros. Então, preservar a história é preciso ou devemos promover uma nova história? O que será que nós devemos fazer? Promover uma nova história ou preservarmos a história que nós já temos? E aí tem uma atividade para vocês fazerem sobre o texto Marx e o Direito, a análise da relação histórico-filosófica e o objeto jurídico da sua caracterização como categoria do imperialismo por meio dos discursos humanos. São 5 questões. A primeira delas: descreva brevemente quem foi Marx e qual a base do seu pensamento e a sua principal obra. Nós falamos disso, né? Principal obra, O Capital. Qual é a sua base de pensamento? A imposição de uma alienação hierarquizada, né? Que faz com que as pessoas menos abastadas queiram consumir cada vez mais. E Marx é um filósofo, foi um filósofo, sociólogo e economista. É possível conceituar o direito? Falamos disso, explique o que são os direitos humanos, disse que está na Constituição Federal, na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Qual a relação de Marx para com a história do direito? Ele vai trazer uma reflexão crítica sobre o desenvolvimento das lutas sociais, dos movimentos sociais, né? E destaque a relevância do texto proposto para leitura e análise. Esse texto é importante para a produção de conhecimento de vocês ou não? Lembrando que toda vez que lemos um texto, nunca grifar nada na primeira leitura, porque a primeira leitura é uma leitura de reconhecimento. É a partir da segunda leitura que nós conseguimos analisar o nosso texto e entender alguma coisa de uma forma diferenciada. Eu destaquei para vocês aí no chat algumas frases, alguns pensamentos do Mark Bloch, da obra Apologia da História. E ele diz lá assim, ó: o historiador nunca sai do campo. Ele considera as grandes ondas de fenômenos aparentados que atravessam longitudinalmente a duração, ora o momento humano em que essas correntes se apertam no nó poderoso das consciências. O historiador, ele não vai sair do campo, então ele tem que ir até o momento onde os fatos aconteceram, para se colocar naquela posição
naquele status, e uma vez que ele está naquele status, naquela posição, ele sinta as sensações, as emoções, os sentimentos, para ele conseguir interpretar e narrar essa história para nós. O historiador deve conduzir uma análise com o auxílio de uma dupla linguagem, a da época estudada, o que lhe permite evitar anacronismos. Anacronismos são mentiras, né? Duplicidade. Mas também a do aparato verbal e conceitual da disciplina História Atual. Estimar que a nomenclatura dos documentos basta completamente para fixar a nossa seria o mesmo que admitir que eles nos trazem uma análise pronta. E o historiador não tem análises prontas, ele vai trazer as suas interpretações. Cada historiador tem uma interpretação diferente. Marc Bloch, que destaca que os historiadores que julgam em lugar de compreender, o historiador nunca deve julgar, ele deve interpretar, ele deve compreender, não deixa, por isso, de enraizar mais profundamente a história na verdade e na moral. Cada vez que ele interpreta, ele está buscando uma verdade, se colocando naquele lugar. E isso vai depender da consciência moral, por isso que ele tem que se colocar naquele lugar. A ciência histórica se consuma na ética, no certo, no errado, do momento. A história deve ser verdade. O historiador se realiza como moralista, como justo. Nessa época, desesperadamente, em busca de uma nova ética, deve admitir o historiador entre aquelas que procuram a verdade e a justiça, não fora do tempo, mas no tempo. O historiador escolhe e peneira tudo aquilo que ele adquire como informação. E ele vai organizar racionalmente tudo dentro de uma matéria, cuja receptividade passiva só levaria a negar o tempo, por conseguinte, a própria história. Ele tem que fazer uma interpretação ativa e não passiva, só olhar aquilo e pronto. Se a interpretação dele for ativa, ele vai fazer as indagações de o que, por quê, para quê e como, que são as indagações filosóficas, não é? Deixa eu ver se tem algo aqui no chat. Professor, somos as netas das bruxas que vocês não conseguiram queimar, ô louco. Sim, a Flávia, pode falar, Flávia. Rapidinho, professor, é que a atividade que o senhor está pedindo hoje, ela foi disponibilizada lá no SIGA, só que a atividade que está lá no SIGA é da aula 3, não é da aula de hoje. Eu vou olhar. O SIGA eu estou postando e ele está distorcendo algumas coisas. Eu vou mexer nele de novo. Hoje é Dia Internacional contra a Homofobia. É mesmo, Lucas. E vamos ter alguns eventos acadêmicos. Não sei se vocês viram, depois eu mando para vocês. Amanhã nós iniciaríamos a apresentação dos nossos seminários, porém, alguns alunos não escolheram o tema número 1, né? Mas eu vou trabalhar o tema número 1 com vocês, então nós vamos começar os nossos seminários na semana que vem, tá? Quem tiver sem grupo, entre nos grupos a partir do grupo 2. O grupo 1 fica comigo para amanhã. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, estou à disposição, fiquem à vontade. Professor, rapidinho, quem ainda não tem o SIGA, como é que fica a situação aí do seminário? Está no grupo do WhatsApp, tem o seminário e os integrantes se adequem em algum grupo aí que você queira. E você está sem ainda o e-mail institucional?
Não, eu tenho meu institucional. É que tem algumas pessoas que ainda não têm. Por causa. Tem uma questão ainda da cota que tem que passar pela banca e tudo mais, e aí ainda não disponibilizou o e-mail institucional. Mas até quarta-feira, com certeza já vai ter o e-mail institucional, aí já dá. Mas a gente vai postando no grupo, no nosso grupo do WhatsApp, para ir atualizando todo mundo. Mais alguém? Lucas, vai ter música? Agora? Uai, não sei, é o senhor que manda. Se você quiser, eu quero. Tenho certeza que a turma quer. Eu vou pegar a viola lá, então. Tá. Vale 2 pontos, pelo menos? Vai no empurrão, né? Chique essa aula, hein? Show ao vivo. Meu Deus. Flávia, na aula 5 tá a atividade. Então, porque eu olhei lá para baixar na aula de hoje e tá na atividade, tá indo para atividade número 3. Eu baixei aqui a atividade e tá normal, a de Marx, né? Na aula Então, 5 tem um vídeo. Qual é o conceito de direito para Marx? Depois tem uma palestra, Marx e Engels no direito. Aí tá o texto, a atividade e o fórum. eu vou tentar. Tá bom, mas aí alguém manda lá no grupo para eu olhar, porque no meu tá indo para atividade número 3. Não, mas lá tá 3, realmente é 3. Mas é essa atividade que o professor passou aí, de Marx. Mas ela tá dentro da aula 5. Não, pois é, tá indo para atividade da aula 3, entendeu? Eu posso compartilhar a tela para vocês verem como tá? Ou alguém conseguiu o número, a atividade da aula 5? Porque aí já manda lá no grupo para mim, por favor. Eu baixei o meu, tá tudo certo. Não tá aparecendo 3 nenhum, não. Tá só atividade escrito. E tá lá, de Marx. Então Igualmente. manda lá no Posta lá no grupo, grupo. Camila, por favor. Tá bom, eu mando lá no grupo, tá? O meu também foi normal, foi de boa. Isabela, você também é cantora? Já tá tudo certo aqui já. Então vamos lá. Tá gravando aí, ó. Putz, Capricha. Capricha que tá gravando. dá pra ouvir? E por falar em saudade, onde anda você, onde andam esses olhos que a gente não vê, onde anda esse corpo que me deixou morto de tanto prazer. E por falar em beleza, onde anda a canção que se ouvia à noite, dos vales de então, onde a gente ficava, onde a gente se amava em total solidão. Hoje eu saio na rua vazia, numa boemia sem razão de ser, na rotina dos bares, que apesar dos pesares, me trazem você. E por falar em paixão, em razão de viver, você bem que podia me aparecer nesses mesmos lugares, na noite nos bares,
onde era você? É essa. Arrasou! Que isso! Muito igual, viu? Tem que ter igual. Me segue lá no Insta, né? Tô brincando. Muito chique, meu Deus do céu. Olha ele, todo marketzinho. Me segue no Insta. Só faltou churras, hein? Eu vou mandar o meu pedido especial para a semana que vem. Vamos ver se ele vai dar conta. Tá. Obrigado, Lucas. Beleza. Então, pessoal, a gente encerra assim. Muito obrigado a todos. Amanhã nós nos vemos de novo. Qualquer dúvida, entre em contato. Professor, Um beijo no coração. Sim, só dúvida aí em relação ao prazo de entrega da atividade. seria bom hoje, né? Mas é amanhã. Ok. Para não acumular, senão fica tudo muito acumulado, né? Então é isso, um grande abraço a todos, muito obrigado. Obrigado, Lucas. Eu vou mandar o meu pedido especial para você depois. Um grande abraço, dúvidas, tirem no nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Beijão, tchau, tchau.